Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidados 3 membros do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. A presidente, professora Franci Machado D'Arigo, e os professores Nilson Ligori Santana e Marcos Vinícius Macedo Varela, que atualmente preside o Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo. Boa tarde a todos, é uma honra recebê-los em nosso programa. Iniciamos as entrevistas com a professora Franci Machado D'Arigo. Como já falei, preside o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Como presidente da instituição, como a senhora se sentiu com as homenagens prestadas no último sábado pelo Grupo Mônaco de Cultura e pela grande repercussão ao ser capa do jornal Fluminense na edição do último domingo? Mônaco, eu me senti nas nuvens. A homenagem de sábado, prestada ao Instituto Histórico e Geográfico de Niterói pelo Grupo Mônaco de Cultura e pela Livraria Ideal, com certeza marca a nossa trajetória, já de antemão, por esta gestão no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, Mônaco. E a repercussão foi muito bonita ao que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho ouvido de amigos e parentes são suspeitos, amigos também são suspeitos, mas todos se referem à beleza que foi, e eu diria mais, a importância que foi o gesto magnânimo, o gesto de reconhecimento, enfim, é um trabalho muito bonito e uma homenagem que será, com certeza, um marco para o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Cabe-me agradecer como presidente atual do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, e tão somente, porque jamais quisemos, em momento algum até agora, e daqui para frente também, eu espero em Deus nisso, nos projetar a nós mesmos. A cultura tem esse aspecto, Mônaco, você sabe disso. Nós projetamos os eventos, as pessoas que nos ajudam, a instituição ou as instituições que nos cercam. E a repercussão da capa do jornal Fluminense também foi excelente no meio literário de nossa cidade. Parabéns. Muito obrigada. Imagina, você me dá parabéns. Nós retribuímos sempre esses parabéns, todo o grupo, naturalmente, do Instituto Histórico Geográfico de Niterói está junto de você, agradecendo, você que é membro importante lá dentro, porque um membro honorário é um membro muito importante, é um consórcio muito importante na instituição. Você tem sido brilhante nisso, nesse reconhecimento às instituições culturais de Niterói, e em particular agora, que nos cabe falar por aí, por esse caminho, em especial agora no Instituto Histórico de Niterói. Muito obrigado. Geográfico de Niterói. Professor Nilson Ligori Santana, o senhor é considerado um dos grandes conhecedores sobre fortes em Niterói. Gostaria de saber, Nilson, que o senhor justifique a importância das fortificações de Niterói para a nossa história. A história dos fortes de Niterói é muito extensa. Eu queria fazer uma retificação. Há muitos companheiros lá do Instituto Histórico, do qual faço parte com grande satisfação, que conhecem bem, como Emanuel de Macedo Soares, José Inaldo Alonso, Luiz Antônio Pimentel. Olha, o meu amigo aqui do lado, Marcos Vinícius Macedo Varela, a professora Franci D'Arigo, atual presidente do Instituto de Niterói, todos conhecem muito. Eu, como professor,
sempre visitei os fortes de Niterói, sempre acompanhei alunos dos 3 graus do ensino, do fundamental, do ensino médio e do curso superior da FANELT. Visitei todos os fortes de Niterói. E o que me despertou a atenção é a localização geográfica, como os portugueses, como nossos colonizadores, tiveram a capacidade de colocar a fortificação do Atalaia, onde está, observando a entrada dos piratas pela Baía de Guanabara, ou a vinda ao longe deles, como também ficou bem localizado o forte da Ilha da Boa Viagem, Nossa Senhora da Boa Viagem, a fortificação da Marinha, o forte de uma peça de canhão só, dizem, chamam de forte da peça, de Itaipu, como, e mais aquela verdadeira cidadela, depois vou tocar nesse cidadela, a verdadeira cidadela que é Jurujuba, com 6 fortificações. Como os portugueses foram inteligentes, foram sagazes em procurar defender o Rio de Janeiro do lado da banda ocidental da Bahia. Da banda oriental, a grande cidade, a grande civilização, a banda ocidental. E na banda oriental, as fortificações, um valor que Niterói tem, que outra cidade não tem, né? E que em muitas situações a mídia não reconhece o valor da cidade como defensora da penetração da civilização brasileira através da Baía de Guanabara, que a princípio pensavam ser um rio. Daí, como entraram em janeiro de 1502, falaram em Rio de Janeiro, que mais tarde foram ver que era Bahia, né? Uma parte muito bonita da história. Os 46, uma Bahia com 46 ilhas. E eu visitei com meus alunos, fiz tour de pesquisa com meus alunos de turismo, meus alunos também de ensino fundamental. Visitei as 46 ilhas e até ouvimos de um pescador a lenda da Baía de Guanabara, a lenda das 46 ilhas, que não cabe aqui falar, que já é um outro assunto. Então, realmente foi importante as fortificações de Niterói na nossa história. Muito importante. Muito, porque há pouco mais de 400 fortificações pelo litoral brasileiro e pelas bacias do Amazonas e a Bacia Platina, mais de 400 fortificações. Obrigado. Niterói deve ter, nesses mais de 400 anos de cidade, Niterói deve ter tido mais de 10. E a própria aldeia, no alto, era uma fortificação, porque os índios ficaram ali observando a entrada da Baía de Guanabara. Que beleza de início de cidade, né, que começa com uma aldeia, conforme dizia Cristália, o princípio da centralidade, que a aldeia é o início da cidade, meu Deus. E nós estamos ali em Araribóia, filho de Maracajaguaçu. Nós precisaríamos de porque é um grande conhecedor de fortes de Niterói. Mas existe do Instituto Histórico 50 verdade, que conhecem bem a história de Niterói. Obrigado por essas informações. Passo a pergunta agora ao professor Marcos Vinícius, né? Marcos, você, junto ao professor Salvador da Mata e Silva, escreveram um livro sobre a história das igrejas católicas em Niterói, que, por sinal, teve uma grande repercussão. O que levaram a publicar tão importante trabalho? Bom, aos telespectadores, meu boa tarde, aos amigos da UniTV, eu agradeço a todos vocês, ao Papa da Cultura Fluminense, é uma brincadeira, mas sem dúvida é um grande baluarte que está sempre nos ajudando, como a presidente do Instituto comentou, o Carlos Mônaco, é uma figura ímpar no quadro niteroense. Bom, isso foi um sonho, Mônaco, Francis e o Nilson,
o que acontece? O próprio Nilson Ligori, que está aqui presente, uma das pessoas que eu respeito muitíssimo no quadro da geografia fluminense, o Nilson, ele falava da importância do quadro da história das igrejas católicas de Niterói. E com a força do Monsenhor Elídio, que tinha pedido, Marcos, você e Salvador, como historiadores, poderiam fazer um livro, né, que no caso eu vou mostrar para vocês, esse livro, História. Essa foi a primeira edição do História das Igrejas e Capelas de Niterói. Essa foi uma primeira edição em preto e branco. Depois nós resolvemos, pela própria aceitação, o livro foi distribuído gratuitamente. Nós fizemos essa edição com a capa do grande artista, grandioso Périx Sodré, P. Sodré. Nós tivemos aí uma apresentação magnífica de Dom Alano, nosso arcebispo, né, até então, e uma orelha do grande historiador José Hinaldo Alves Alonso, brilhante historiador fluminense. E, logicamente, atendendo os anseios das pessoas, Marcos e Salvador, vamos ingressar nessa literatura. Eu e Salvador, nós nos dividimos e fomos adiante nas pesquisas, elaboramos esse trabalho, que foi muito bem aceito por toda a banca de história. Esse livro, inclusive, foi mandado para o Vaticano, para o Papa. Várias bibliotecas europeias receberam um exemplar do livro das histórias, e agradeço a você também, ao Júlio Ricarte, pelo acervo fotográfico, mas nós conseguimos fazer o pontapé inicial, que tinha sido dado pelo brilhante Luiz Antônio Pimentel e Miguel Coelho, que parece que fizeram um livro com 10 obras. 14 igrejas. Esse livro abarca mais de 110 igrejas. O primeiro com 100, o segundo com mais de 110 igrejas católicas, e o perfil de cada uma delas e todas elas fotografadas. Eu quero parabenizá-lo pelo sucesso da obra. Foi uma obra que, já falei aqui, teve uma enorme repercussão no meio cultural, e aplaudimos de pé esse trabalho seu e do nosso querido Salvador. Parabéns. Franci, fale-nos sobre o próximo evento do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Quando será? Com muito prazer. Com muito prazer, Mônaco. O próximo evento que temos aí pela frente, contando as horas de chegada, está marcado justamente para o dia 1º, na próxima quinta-feira, às 17 horas, na nossa sede, que é da maior importância, essa nossa sede, porque ela nos é cedida por e dentro da Fundação Municipal de Educação. Então, temos essa dívida soberba e prazerosa para com o nosso município. Estamos abrigados pela Fundação Municipal de Educação. Teremos na quinta-feira, no dia 1º, a sessão inaugural. É uma sessão ordinária, comum, com trato comum, mas, enfim, a sessão inaugural do nosso ano acadêmico, nosso período acadêmico de 2012. Para tanto, teremos a visita e uma conferência que eu conheço, que é muito bonita, muito aplaudida, apresentada pela Cibele de Ipanema, professora, doutora de História, Cibele de Ipanema, que é fundadora também do nosso Instituto, como outros membros. Temos vários membros remanescentes fundadores do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, que inicialmente era Instituto Histórico, tão somente. Quinta-feira, às 17 horas, com um tema muito bonito, que tem por título Candango, né? Uma candanga antes, que é tão curioso esse título, mas tão interessante, uma candanga antes dos candangos. 2 pontos. Vivências da Expedição Geográfica de 1947. Muito bonita a exposição da Cibele de Ipanema. Estamos convidando o público em geral, amigos nossos, até todos amigos nossos, claro, até porque será a nossa sessão inaugural. É verdade. É importante que
tenhamos lá presenças amigas e significativas para nós, para os nossos corações. E é uma grande historiadora, a Cibele de Ipanema, autora de obras como os catálogos periódicos de Niterói, história da imprensa fluminense e também sobre a Ilha do Governador, que ela é grande conhecedora. Então estaremos lá na quinta-feira às 17 horas. Eu conto com o público. Nilson, por que muitos historiadores afirmam que Niterói foi a cidadela da cidade do Rio de Janeiro? Você poderia nos falar algo? Ora, é só ver a bibliografia sobre a história da Baía de Guanabara que perceberemos a importância de Niterói, o destino de Niterói, como a defensora da cidade do Rio de Janeiro. Isso não é enfatizado bem. Quando se ouve falar em Niterói pela mídia, tem aquele Niterói no Grande Rio, e Niterói na zona metropolitana do Grande Rio, e aquilo é altíssimo aos niteroienses, como se fosse uma extensão do subúrbio do Rio. Não, nós somos de uma banda da área por onde penetrou realmente a civilização brasileira, desde o início, porque se não existisse a outra banda, não existiria o Rio de Janeiro. Lá foi o local ideal para a cidadela, só em Jurujuba, há 6 fortificações, em séculos diferentes, mas desde 1520, segundo o historiador Guilherme Frota, seu livro Estado da Guanabara, 1520, alguns franceses tentaram se instalar no Rochedo. 1555, Nicolau Durand de Villegagnon instalou-se no Rochedo, né? Mas, do outro lado, Villegagnon construiu na ilha o Forte Coligny e, segundo alguns autores, alguns historiadores, ali também teve uma colônia francesa, teria tido uma colônia francesa. Isso é muito discutível, né? Muito discutível. Mas, é só, como já frisei, é só observar a localização dos fortes, dos fortes de Niterói, nos locais onde nós descobrimos ruínas, onde nós descobrimos... Aliás, muitos não têm nem ruínas mais, né? Eu tive a satisfação de penetrar, de caminhar com meus alunos por essa área. Que saudade tenho, né? Hoje, aos 74 anos, não teria condições de realizar essa proeza, de caminhar pela cidade, pelo município, né? E aí nós não só os fortes, as fortalezas, as fortificações, mas também as igrejas. Eu fiz parte do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural de Niterói, em 91 e 92, logo do início, e dei o parecer para tombar a igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso. Puxa, que satisfação! Eu passo lá e vejo a igreja conservada, e eu falo para os meus netos, já falei para os meus 5 netos, meus 3 filhos, olha, aquilo ali, eu dei o parecer para tombar. Olha, veja como ela está bonitinha, pintadinha, né? E os fortes também. Eu, quando passo perto do forte, Fortaleza Santa Cruz, olha, já caminhei da Fortaleza Santa Cruz até o Forte do Pico, já caminhei do Forte São Luís. Com alunos, eu vi inscrição em latim do forte para o Tratado de Santo Ildefonso. Niterói tem fortalezas que foram construídas para cumprir tratado com a Espanha. Que importância que tem a cidade, meu Deus! Né? Eu até me emociono quando falo... A gente sente que está emocionada. Quando falo no Barão do Rio Branco, Forte Barão do Rio Branco, Forte Marechal Floriano, Forte Imbuí, com aqueles canhões, né? Potentes canhões, e realmente Jurujuba é uma cidadela, um dos raros exemplos brasileiros de cidadela, o bairro de Jurujuba. Muito obrigado, Nilson. Por nada. Marcos Vinícius, fale-nos sobre a importância das histórias das igrejas de Niterói. Bom, eu acredito que as igrejas
são a base, na verdade, todo o material iconográfico, material escrito também. Por que isso? Porque você vê os relatos de Pizarro, você vê os relatos de Frei Veloso, você vê os relatos do próprio padre Serafim Leite, e sempre o livro do Congresso da Congregação Mariana, eu pesquisei dentro da Mitra Arquidiocesana, e um detalhe, o material é muito vasto, muito rico. A igreja sempre teve a preocupação de deixar registros para a posteridade. Então, isso configura que esse material tem que ser muito bem analisado. E um detalhe, não é uma análise comum, porque, na verdade, o historiador ele tem esse preparo para poder analisar as fontes, uma vez que essa documentação ela pode se deteriorar na mão de leigos que não sabem trabalhar com a documentação. Por isso, cuidar da Mitra Arquidiocesana de Niterói. E um detalhe, Mônaco, o que aconteceu? Para pesquisar, além disso, eu fui na primeira freguesia, São Sebastião, na segunda, Candelária, na terceira, São Gonçalo, e na quarta, São João Batista de Caraí. Então, você mentaliza o quantitativo e o qualitativo de documentos, imagens que eu consegui catalogar. Tanto que eu tive a INEPAC para procurar material, eu fui na Biblioteca Nacional diversas vezes, no Museu Histórico Nacional tem uma biblioteca pouco até conhecida, mas uma biblioteca maravilhosa, e todo esse material eu tentei trazer à tona para o início de uma pesquisa, mas posteriormente isso vai sendo qualificado por historiadores que vão dar continuidade a esse trabalho. E um detalhe interessante nesse material, que eu sempre tive forças, pessoas do próprio Instituto e fora deles que ajudaram nisso. Amigos como o próprio Carlos Ney, que hoje é o secretário de Cultura de São Gonçalo, que sempre me apoiou, porque de vez em quando, presidente Francis, eu desanimava, porque é muito difícil. Carlos Mônaco sabe disso. Eu acho que todos têm. Eu, para entrar dentro da Marinha, eu tive que pedir ao Estado-Maior das Forças Armadas, porque eles não deixavam eu entrar, para tirar uma fotografia dentro do Estado da Marinha, eu tive que correr atrás do Estado-Maior. E o outro grande amigo também foi Michel Portugal, o homem que me ajudou nas discussões teóricas, analisando o que estaria bom e não, para fazer uma espécie de seleção dos textos, junto a Salvador Mate Silva, é claro, para poder a finalização do trabalho. Então, a importância desse material das igrejas católicas para Niterói é uma importância muito grande, porque ela fica, sem sombra de dúvida, ela fica como margem para muitas pesquisas que virão na posteridade. Então, eu acredito muito nessa importância no material das igrejas. Franci, quando teremos o início do novo curso do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói? Também queria saber se é aberto ao público. Por partes. O curso de número 15, será a edição número 15 de História na cidade de Niterói, começará a 5 de maio. Ficará no período de 5 de maio até 21 de julho, todos os sábados, das 8h30 às 12 horas. Já temos reserva no nosso salão, no Salão Nobre, Amaury Pereira Muniz, para começar o curso de História, então, dia 5 de maio. Teremos cerca de aproximadamente 30 exposições orais e também com a ajuda da mídia, porque da mídia de projeção, quem queira usar, claro. E o nosso tema escolhido também pela nossa diretoria, pelo nosso grupo interno do Instituto Histórico, é exatamente pesquisa da história até o século XIX, inclusive. Muito bem. Nilson, justifique o título de Niterói Cidade Invicta, por favor. Bom, este título refere-se aos acontecimentos da Revolta da Armada, né, ligados à Revolta Confederada do Sul, né,
quando tinha à frente da Marinha o almirante Custódio de Melo, para muitos, um simpatizante da monarquia, para muitos historiadores, esse movimento teve uma simpatia à Marinha pela monarquia, enquanto o Exército defendia a República. Isso é discutível, há uma dialética séria sobre isso, né? E depois, graças a Deus, essa revolta, essa revolução foi de 1893, 1894. E o bairro ali onde eu resido sofreu porque recebeu o bombardeio dos navios da Marinha, e a igreja de São João Batista também, não só a igreja de São Lourenço, como a de São João Batista, a matriz de São João Batista também receberam ambas os tiros da Marinha. Foi uma revolta, morreu muita gente. Só no bairro onde Marco Vinícius reside, morreram mais de 150 pessoas, né? Foram combates acirrados, de idealismo, de um lado e do outro, e o general Fonseca Ramos saiu vencedor, né? O almirante Saldanha da Gama perdeu, porque ele não conseguiu um apoio maior para o idealismo, para a ideia dele. Marcos Vinícius, você atualmente preside o Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo. É pensamento em São Gonçalo fazer um trabalho semelhante sobre as igrejas? Exatamente. Inclusive, a primeira etapa desse trabalho sobre as igrejas católicas e capela de São Gonçalo, ou seja, as mais antigas, estão prontas. Século XVI, XVII, XVIII, eu já finalizei, inclusive já estou quase finalizando também o século XIX. E, logicamente, Carlinhos, como eu te falei anteriormente, a todos aqui, isso é um trabalho já antigo. Existe um grande amigo, inclusive que foi delegado por muito tempo, Figueiredo, que ele tinha um trabalho magnífico na capela de Nossa Senhora de Fátima, que ele iniciou um trabalho comigo exatamente nesse sentido. Marcos, vamos valorizar esse material, que daqui a um tempo, foi o que o Nilson comentou, e a França é bem clara nisso. O patrimônio ele vai se esgotando, ele vai se acabando, como aconteceu com a capela da Fazenda do Barão de São Gonçalo e outras que hoje não existem mais. Então, nós fizemos um levantamento junto a esse pessoal e, logicamente, nós vamos conseguir o amparo, como eu falei, junto ao meu amigo jurista Michel Portugal, ao Carlos Ney e a você e a toda a equipe, nós vamos conseguir alguma coisa nesse sentido. Pediria ao professor Nilson para completar a não conclusão da Invicta. Sobre o Invicta, a cidade sempre foi invicta. A cidade teve uma perda aí por causa do governador da cidade do Rio de Janeiro, quando o segundo pirata do Guaitran, que veio vingar a derrota de Jean-François Daucler, e a cidade teve essa derrota. Mas, na realidade, Niterói sempre foi invicta, sempre ganhou dos piratas, sempre foi vencedora. E foi graças a, justamente, ela ter enfrentado a questão da Marinha, a derrota da Marinha, saindo vencedora, e isso teve uma repercussão a nível de Brasil, é que ela recebeu o título de invicta. Mas Niterói sempre foi invicta, ela sempre foi lutadora, ela sempre venceu, sempre defendeu o Rio de Janeiro. Sempre foi a grande sentinela, a grande cidadela da cidade do Rio de Janeiro. Cidadela, como vocês sabem, é Fortaleza, né? Bom, eu quero agradecer a presença de todos, dos membros do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, todos brilhantes, né? Franci Machado D'Arigo, Nilson Ligório Santana e Marcos Vinícius Macedo Varelo em nosso programa e também aos nossos telespectadores. O segundo bloco, bloco de saúde, terá o comando da querida acadêmica e psicóloga Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Prêmio UF de Literatura foi entregue em dezembro em cerimônia no Teatro Municipal de Niterói. Com o tema Viagem à Itália, o concurso literário concedeu o troféu Itapuca nas categorias de conto, crônica e poesia. Esse é o 5º ano do Prêmio UF e a gente está a cada dia com mais certeza de que é o caminho certo, porque o número de inscrições aumenta, há pessoas do Brasil todo. Esse ano tivemos uma vencedora, uma selecionada de Mossoró e outra lá de Curitiba, quer dizer, a gente vê que o concurso está atingindo todas as regiões do país, até de outros países, veio textos até da Suécia, e isso só nos dá a certeza de que vale a pena apostar na literatura. É muito interessante a gente observar que há certamente uma vontade das pessoas escreverem, se colocar seus desejos, seus sonhos, sua fantasia. O tema deste ano comemorou os 150 anos da unificação italiana e os 65 anos da proclamação da República e inspirou cerca de 200 escritores profissionais e amadores do Brasil e do exterior. Hoje temos em uma universidade que está fora do Rio, fora do eixo maior, uma participação e uma fórmula muito original, porque um prêmio é algo que normalmente não acompanha tão facilmente um cronograma de eventos como aquele que estamos realizando. E tendo atingido um número expressivo de candidatos, acho que o prêmio está demonstrando o seu êxito. É uma oportunidade de integração, é uma oportunidade de você colocar aquele academicismo, aquela coisa de universidade, aquele templo do saber, de mestrado e doutorado, em harmonia, em sintonia com a comunidade geral. Então é um tema no qual as pessoas podem participar. Uma coletânea com os textos selecionados é distribuída em bibliotecas de escolas públicas e salas de leitura de Niterói. Os textos vencedores foram encenados por atores do NEPAC, Núcleo de Ensino e Pesquisa de Artes Cênicas. Acho que é uma oportunidade para os novos autores, para quem não publicou ainda, é uma grande chance de mostrar o seu trabalho e, ao ser publicado na coletânea da EDUF, é muito bom. Quem escreve ou poesia, ou crônica, ou conto, escreve para alguém e escreve para ser reconhecido. Um prêmio dessa magnitude, um prêmio da UF, um prêmio dessa relevância, não tenha dúvida que é um grande reconhecimento. E que poeta não gosta de ser reconhecido, não gosta de ser louvado. Todos aqueles que são escolhidos de alguma forma, em qualquer colocação, eles ganharam. Nós somos vencedores, ainda mais num país em que o escritor ele nasce de uma matéria-prima praticamente bruta. Toda vez que você chega e recebe um prêmio, você descobre que você percorre um caminho correto. E nada mais gratificante do que ter instituições como a UF que dão a nós a chance de ser reconhecidos como escritores. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. Estou aqui mais uma vez e hoje com a árdua missão de responder algumas questões que nos chegaram e, como vocês veem, vamos tentar, né, de alguma forma, colocar essas questões aqui de maneira mais simples possível, né, para dar uma visão generalizada, né, do que está sendo questionado. Então, a primeira questão seria: gostaria de saber por que eu gaguejo em determinadas situações e em outras não. Bom, como eu não tenho aqui mais informações a respeito da pessoa que está questionando essa questão da gagueira, eu começaria enfocando, então, essa disfunção
na infância, né? Porque na infância o gaguejar ele é fisiológico, né? Quer dizer, é normal que uma criança, até seus 4, 5 anos de idade, possa verbalizar, utilizar a linguagem verbal e gaguejar. E até por motivos emocionais que a criança venha a viver, como, por exemplo, a chegada de um irmãozinho, determinadas ansiedades e medos, e até situações traumáticas que a criança possa passar, ela pode apresentar temporariamente essa disfunção na fala, na linguagem, ou seja, na colocação da sua verbalização. E isso não seria nenhum problema difícil de resolver. Quer dizer, a princípio, a gente tem que se certificar de que a criança não tenha nenhum comprometimento na área auditiva, né? Então, tem que se ouvir a opinião de um pediatra, no sentido de que a gente possa desvincular algum problema no ouvir, né? Quer dizer, se certificar de que essa criança ouve direitinho, ouve bem, e, portanto, a fala, quer dizer, o gaguejar na infância, não estaria sendo propriamente uma percepção defeituosa daquilo que ela ouve. Então, isso é bom que a gente possa certificar. Bom, passando pelo processo da infância e a gente tendo essa certificação de que a criança não tem um comprometimento ao ouvir ou um comprometimento dos órgãos da fala que estão comprometidos com a fala, nós então temos que voltar o nosso olhar para disfunções de origem psicológica mesmo. Quer dizer, a questão da gagueira seria um comprometimento de ordem neurológica emocional, né? E que poderia, a partir da idade de quem está apresentando a gagueira, ter várias causas diferenciadas. Não haveria uma causa, ou 2 causas, ou 3 causas para o problema da gagueira. Mas, quer dizer, cada gago tem um motivo diferente para apresentar justamente essa dificuldade de articulação verbal. Então, a gente diria que não existem 2 gagos pela mesma causa, né? E no adulto, nós então traríamos toda essa questão que eu coloquei aqui, quer dizer, como é que foi a infância desse adulto, acima de tudo, nessa parte que está relacionada à infância, eu estou me lembrando aqui, quer dizer, estou fazendo um esforço para me recordar de algumas coisas que eu acho que seriam úteis de serem abordadas, e eu estou me lembrando aqui que quanto mais tensa, quanto mais expectativa uma família lança para a vida de uma criança e para o comportamento dela e para, de certa forma, as funções que ela desempenha, mais a gente estaria influenciando essa criança e, de certa forma, dando subsídio a ela para que ela tenha uma fala, uma linguagem verbal, de certa forma, disfuncional. E quanto mais a gente possa dar o chão a essa criança, quer dizer, os pais são o chão da criança, né? E, de certa forma, a família é o chão de todo ser humano, né? Quer dizer, quanto mais essa família possa dar a essa criança condições de que ela possa se desenvolver de maneira mais tranquila, né, sem tantas tensões, sem tantos conflitos, mais ela vai poder articular verbalmente
essa confiança, essa tranquilidade, esse bem-estar interno, a gente pode dizer assim, que a gagueira, ela também está mostrando, na realidade, como é que o indivíduo está internamente. Quer dizer, ele projeta na linguagem, e projeta não só na linguagem e na gagueira, mas isso já colocado por Freud, né, que é brilhante nesse aspecto, da questão do deslocamento, de como todo ser humano desloca seus processos inconscientes, que são processos emocionais, desloca para a fala, desloca para a memória, para falhas na memória, né, o que a gente chama de lapsos, esquecimentos, né, a gente desloca até para as atividades motoras nossas, o nosso andar, o nosso escrever, o nosso desenhar, tanto é que nós utilizamos em psicodiagnóstico, ainda hoje, nós utilizamos testes projetivos, né? Isso quer dizer que todo ser humano projeta, de certa forma, a todo momento, não só na sua linguagem verbal, mas em todo o seu gestual, né, em todas as suas atividades motoras, ele projeta o seu estado interno. Quer dizer, ele projeta aquilo que interiormente ele está vivenciando ou aquilo que interiormente ele já vivenciou em algum momento da vida dele. Então, a manifestação da gagueira, ela tem a ver com essas situações todas, né? Psicologicamente falando, num primeiro momento, então, a gente precisa ter essa consciência de que quanto mais tenso, quanto mais inseguro, né, mais provável que a pessoa cometa, né, e tenha, de certa forma, essa disfunção na verbalização. E quanto mais ela tiver uma consciência, vamos dizer assim, um autoconhecimento mesmo a respeito de suas funções internas, do seu estado emocional, né? E quanto mais ela puder fazer essa análise profundamente, mais ela vai tendo condições de lidar com isso de uma maneira mais tranquila e cometer, então, menos deslizes na sua verbalização. A gente percebe que, em torno disso, existem alguns mitos de, às vezes, a gente tratar consequências da gagueira como causas. Como, por exemplo, às vezes determinadas pessoas dizem: ah, respira direito, respira com calma que você não vai gaguejar. Não. A respiração ansiosa já é uma consequência dessas questões emocionais, né? Então, a gente diria que a má respiração, assim como a gagueira, é uma consequência de questões internas, né, não muito bem solucionadas, não muito bem equacionadas. Então, a respiração também seria uma consequência. A partir do momento que a pessoa se torna um pouco mais serena, né, e consegue lidar com esse seu material interno de maneira mais tranquila, mais harmoniosa, vai haver uma melhora não só na questão do gaguejar, mas na questão do respirar e, de uma forma geral, em todo o contexto expressivo de comunicação que essa pessoa vai ter com o ambiente à sua volta. E uma outra questão que está me vindo aqui, e que eu estou lembrando, é o seguinte: a gagueira, ela se manifesta justamente, acima de tudo, na relação, quer dizer, na presença do outro, né? Quer dizer, na coisa quando você está com um interlocutor, você treme nas bases, né? Porque uma pessoa que gagueja, ela pode perceber que, quando está só, se torna mais fácil a verbalização. Agora, quando ela está exposta, quando ela está em contato com outras pessoas, né, ou de alguma forma
sendo veículo, podendo ser veículo de algum comentário, de alguma crítica, esse sintoma se exacerba muito. Quer dizer, acima de tudo, essa questão justamente da imagem, né, que o indivíduo faz dele próprio. Né? Quer dizer, há que se trabalhar essa questão para a gente poder, então, diminuir, né, essa sensibilidade que o indivíduo tem e, de certa forma, despertá-lo para as suas aptidões, para o seu potencial maior, para que ele possa, então, vagarosamente ir aprendendo com ele mesmo e na sua própria experiência de que há recursos, há instrumentos internos que possam ser usados para essa melhoria. Sem contar os tratamentos com fonoaudiólogos, que são especialistas nessa questão, né? E que, óbvio, que procurá-los é uma solução também muito adequada para essa questão. Bom, num segundo momento, a gente tem aqui uma outra questão. É verdade que quem faz terapia fica dependente do terapeuta? Mito. Né? Isso não é uma realidade. A terapia, a psicoterapia existe para justamente levar o indivíduo ao ganho de uma maior autonomia. Ou seja, para que ele ganhe confiança cada vez maior nele mesmo. Né? Quer dizer, se existe alguém que diz que se tornou dependente de uma psicoterapia, alguma coisa houve de errado na condução desse tratamento. Né? Porque esse tratamento ele é realizado exatamente para que a pessoa que se submete a ele possa cada vez mais ter convicções a seu respeito, conhecer melhor esse instrumental, esse cabedal emocional, para que ela possa, lançando mão disso, aumentar seu âmbito de atuação no espaço em que ela vive. E esse aumento do âmbito de atuação tem a ver justamente com tudo aquilo que vai ser levado em conta nesse processo de convivência muito próxima que o indivíduo vai ter com o seu terapeuta. E o seu terapeuta, então, será, na realidade, muito mais um questionador junto com aquela pessoa que ele está atendendo do que um respondedor de questões. Quer dizer, na realidade, a função da psicoterapia não é ficar respondendo questões para o outro, mas é, acima de tudo, encontrar formas, talvez, com perspectivas diferentes de questionamento. Quer dizer, encontrar mais variadas formas de questionarmos as situações que essa pessoa traz para o espaço da psicoterapia. E a partir do momento que a gente questiona de formas variadas determinados assuntos, nós conseguimos ir vagarosamente criando, como se num quebra-cabeças, trazendo peças necessárias, quer dizer, podendo ter novas compreensões de situações que até aquele determinado momento ainda não tínhamos. Então, o processo terapêutico, ele vai, como num quebra-cabeça, juntando situações, juntando compreensões, né, necessárias para que a pessoa possa dar mais um passo nas suas conquistas, nos seus empreendimentos, no conhecimento de si mesmo, conhecendo mais suas aptidões, enfim, lidando com o mundo de uma forma mais integrada, podendo interagir de forma melhor, de forma mais profunda com tudo que está à sua volta. Isso vai gerar um comportamento diferente, com toda certeza. Isso vai gerar uma tranquilidade maior. Isso vai gerar uma
baixa na frustração desse indivíduo, e isso vai gerar cada vez mais novas possibilidades de encontrar saídas as mais variadas possíveis. Uma outra questão. Como um terapeuta consegue ficar ouvindo problemas dos outros todos os dias e não pira? Como um terapeuta consegue ficar ouvindo problemas dos outros todos os dias e não pira? É isso mesmo. Aí a gente poderia dizer o seguinte, quem resolve o problema é professor de matemática, na minha ótica, não é psicoterapeuta, não, né? Então é preciso que a gente reavalie quando está na realidade, se expressando e fazendo um questionamento, né? A psicoterapia, ela não é um espaço para a resolução de problemas, não. O que a gente faz na psicoterapia é, na realidade, falando grosso modo, a gente decodifica ou tenta decodificar a fala, a narrativa daquela pessoa que está falando com você, né? E que emoções estão envolvidas nessa narrativa. E com esse instrumental, você vai justamente poder dar a ele um maior conhecimento desse material que ele está trazendo e colocando ali naquele momento para você. E como eu já falei, juntos, quer dizer, numa relação que é uma relação entre paredes, é uma relação, de certa forma, com uma proximidade maior do que as outras relações que, porventura, uma pessoa possa ter, pelo menos é um espaço fechado, né, em que alguém procura alguém para conversar coisas que provavelmente não está conseguindo colocar para outras pessoas, né? É isso que a gente vive dentro do consultório de psicoterapia. Então, você convive, na realidade, com situações mais íntimas de alguém que, muitas vezes, tem dificuldade de colocar suas questões para outras pessoas e leva, então, essas situações para serem colocadas ali nessa vivência mais íntima. E é óbvio que, a partir do respeito, né, quer dizer, de como essa pessoa é olhada, de como essa pessoa é ouvida pelo terapeuta, ela vai cada vez mais ganhando nessa relação um espaço de confiança. E nesse espaço de confiança vai crescendo o quê? Vai crescendo também na autoimagem dela uma forma diferenciada de se olhar, uma forma onde ela desenvolve determinados atributos importantes para que ela possa começar a dar alguns passos além, né, daquilo que normalmente ela tem feito a respeito de como lidar com sua carga emocional, com seus conflitos, né, com suas deficiências e dificuldades nessa área, nesse contexto. Então, a partir dessa relação, é óbvio que muitas situações são impulsionadas, quer dizer, são empurradas, né, numa forma de que a pessoa crie o que ela precisa emocionalmente, que a gente poderia chamar de uma certa coragem, né, um certo impulso de caminhar, de, acima de tudo, de ir por ela mesma, de, se tem medo, se tem uma insegurança, ir com insegurança mesmo, ir com medo mesmo, saber que isso é parte da vida de todos nós, isso precisa ser enfrentado. E isso enfrentado nos primeiros momentos, às vezes é muito desconfortável, mas num segundo momento há uma sensação muito forte de prazer, de alegria e de conquista que compensa,
né? Então, a psicoterapia existe justamente para lançar esse olhar mais à frente, para lançar esse olhar de que há luz no fundo do túnel e que, se a gente caminhar, a gente chega lá, né? A gente acaba encontrando. Bom, agora que... como funciona a terapia de casal? A gente poderia dizer também rapidamente que na terapia de casal existe um preconceito muito grande, engraçado, principalmente da parte do homem. Normalmente a mulher é que procura o psicoterapeuta, ela é quem às vezes tem que falar com o marido, olha, não seria bom fazer? Muitas vezes, na maioria das vezes, os maridos, a princípio, são terminantemente contra, né? Porque essa questão do problema, né? A pessoa diz logo, mas ele não vai resolver os nossos problemas, né? Mas ele não está ali para resolver problemas, né? Ele está ali para, de alguma forma, poder ouvir e, nesse ouvir, né, são duas versões diferentes. Tem o ouvir a versão da mulher, o ouvir a versão do homem, e no tentar compreender essas duas versões, é possível que a gente possa estabelecer uma aproximação maior, uma comunicação melhor entre o casal. Daí, não quer dizer que a gente vá reatar a vida de um casal que já está às vias de uma separação, não é isso, não é para isso também, mas essa comunicação fica facilitada a partir do momento que vai haver uma decodificação também dessas duas versões. E por aí, então, surge o que eu acabei de dizer, luz no fundo do túnel, né? Ou a gente chega à conclusão de que não pode viver mais junto com o outro, ou a gente chega à conclusão que dá para tentar, ou a gente chega à conclusão de que não dá mais, chegou a hora mesmo e tal, né? Então, é esse facilitador que a psicoterapia traz na compreensão das pessoas que realmente procuram esse processo de atendimento. Agora, um outro assunto, menopausa. Menopausa sem reposição hormonal, o que fazer com a insônia, depressão, irritação e autoestima baixa? A gente sabe que menopausa causa essas disfunções todas pela baixa dos hormônios que acontecem, principalmente do estradiol, que acontece nessa situação. Não é que não é só na menopausa, quer dizer, quando a pessoa para de menstruar, mas já no próprio climatério, que é o período justamente ali de 40 anos para frente, a mulher já começa a entrar no climatério. Então, ela já vai modificando, de certa forma, a sua conduta comportamental face a sua questão hormonal, a flutuação dos seus hormônios, né? Quer dizer, como lidar com isso sem hormônio? Eu acho que, acima de tudo, se conhecendo melhor, com toda certeza, né? Bom, estamos chegando no finalzinho, não vou poder prorrogar mais. Eu gostaria muito de chamar o Cláudio para que ele passasse o nosso blog para vocês, mas já zeraram aqui o meu tempo, a gente está batendo em cima, então vai ficar para o próximo programa, para o Cláudio entrar em contato com você. Meu beijo, até a próxima terça.